Voivoda, o campo grita, o campo fala. Presta atenção no campo, pelo amor de Deus, meu parceiro. Pelo amor de Deus, eu não... Fala aí, seus peixão, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem pro Peixão. Vamos falar aí da derrota do Santos para o Palmeiras nessa segunda rodada do Campeonato Paulista. Cara, eu considero a derrota injusta, tá? Pelo que foi o jogo, mas a gente vai falar sobre isso. Peço de antemão seu like, seu comentário, tá certo? Se inscreve no canal e dá o hype, que isso vai ajudar demais o canal a continuar crescendo, tá? Todo começo de semana vocês ganham pontos de hype aí para você ajudar canais que você gosta, que tem menos de 500 mil inscritos. Então, se você puder dar essa força, vai ajudar bastante. E se inscreve no canal aí para a gente chegar a 120 mil inscritos, tá? Já decidi, a cada 10 mil inscritos, vamos dar uma camisa do Santos aí para a galera que é inscrita no canal, tá bom? E nem avisei o Pedro ainda, a gente vai depois ele vai saber. Mas aí você escolhe qual camisa do Santos você quer, a gente manda, fechado? Então, vamos lá. Deixa o seu like aí, vamos analisar o jogo. E vamos começar aqui falando de pontos positivos. Por mais que uma derrota seja frustrante, ainda como é começo de temporada, eu acho que a gente tem que entender a parte física de alguns jogadores, né? Algumas atuações que acabam com oscilação também, mas eu acho que tem coisas positivas para tirar desse jogo, por mais que seja uma derrota e seja frustrante, e eu também estou frustrado, tá? Vamos lá. Vamos começar com os pontos positivos. Eu quero começar primeiramente com a postura do Santos num jogo no geral, né? Eu acho que tem momentos que o Santos fica desligado no jogo e tal, mas no geral o Santos foi um time que tentou mandar no jogo, tentou ficar mais com a bola, tentou comandar mais as ações, pressionou o Palmeiras desde a saída de bola, né? Tô falando da questão de postura, e viu um Palmeiras bem recuado contra o Santos, assim, coisa que a gente não se acostumou a ver nos últimos jogos de Santos e Palmeiras, no geral, né? Nesse arranjo de 20 últimos jogos entre Santos e Palmeiras, o Santos era um time azarão, ficava sempre atrás, esperando o Palmeiras atacar para tentar escapar no contra-ataque, e hoje não. Hoje a gente viu um Palmeiras mais preocupado com a parte defensiva, mais defensiva na postura, e saindo nos contra-ataques, e o Santos tentando ficar com a bola e armando as jogadas, tentando ficar em cima, e aí você vai esbarrar na qualidade de algumas jogadas dos jogadores, algumas escolhas ruins dos atletas, etc., algumas teimosias do treinador, você vai acabar esbarrando nesse tipo de coisa. Mas, no geral, foi uma postura que eu gostei, uma postura que me agradou, uma postura que a gente sempre cobrou do Santos dos últimos anos e dos últimos treinadores, de não ser esse time covarde que o Santos muitas vezes vem sendo de uns anos para cá, né? Acho que alguns jogos, tudo bem, você tem uma postura mais defensiva para escapar no contra-ataque, dependendo do adversário que você enfrenta. Eu acho que isso faz parte de algumas estratégias, mas no modo geral de ver, na maioria dos jogos, o Santos tem que ser o time que vai para cima, o time que tenta resolver o jogo, o time que tenta ficar mais com a bola, construir o jogo e buscar os resultados. Às vezes você não vai conseguir, que eu acho que é o jogo de hoje, tá? Você pega o primeiro tempo como um todo, o Santos foi bem superior ao Palmeiras no primeiro tempo. Por mais que tenha sido um jogo, no aspecto técnico do jogo todo, um jogo até difícil de ver, porque teve pouca criação de jogadas, poucas chegadas ao gol. O Palmeiras mesmo, ele deu 2 ataques no primeiro tempo inteiro. Um deles foi o gol, numa cagada do Escobar, que a gente vai chegar lá, tá? Mas, óbvio, eu preciso falar da Fute Fanatics, o nosso parceiro aqui no canal, né? Agradeço muito a parceria. A Fute Fanatics tem 7% de desconto no meu cupom. O cupom aqui não Vem pro Peixão. Cupom Peixão na Fute 7, tá certo? É só clicar no primeiro link da descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela que você tem 7% de desconto em todos os produtos do carrinho, né? Tem essa camisa do Santos lá? Tem. Não sei se está acabando, deve estar acabando, porque vendeu bastante. Tem a azul do Santos, tem a branca do Santos, tem outras camisas do Santos, a de comissão técnica, por exemplo, essa cinza que o Voivoda geralmente usa. Ele usa uma preta nova, eu acho, né? Mas a cinza, preta, tem shorts, tem calças do Santos, tem muitos produtos oficiais do Santos, tá? Todos os produtos da Fute Fanatics são originais, fora os outros departamentos, os outros clubes, né? Você que é colecionador de camisas assim como eu, é interessante você ter outros clubes, seleções que saíram novas aí, Arábia Saudita, Costa Rica, Alemanha,
Argentina, eu não gosto de comprar camisa da Argentina, né? Mas tem lá, inclusive umas blusas lindas da Argentina, é que eu não curto comprar camisa da Argentina, mas comprei uma blusa da Juventus espetacular, que eu até postei no Instagram lá, uma preta, inclusive tá no meu Instagram eu usando no vídeo que eu fiz com a Placar, né? No conteúdo que eu fiz com a Placar e que eu participei lá, e eu uso essa blusa da Juventus, que é lindíssima. Então tem muitas coisas lá, fora do esporte também, a linha casual, a linha de outros esportes, você tem uma gama gigantesca de produtos e 7% de desconto. Só botar tudo no carrinho, bota lá o Peixão na Fute 7 e você tem 7% de desconto no carrinho inteiro em produtos com desconto ou não prévio, tá bom? E você pode usar esse cupom quantas vezes você quiser, não é uma compra só, em várias compras, quantas compras você quiser usar o cupom Peixão na Fute, eu agradeço. Fechado? O link tá na descrição no QR Code. Vai lá e conheça a Fute Fanatics, eu garanto que você vai curtir. Fechado? Beleza. Vamos lá. Voltando ao jogo, primeiro tempo, o Santos, eu fiquei surpreso, né, com a ausência do Gabigol, ele teve um problema aí, uma tendinite aí que atrapalhou ele ter entrado em campo, ele entrou no segundo tempo, nem acho que entrou tão bem assim, mas era um jogador importante para começar o jogo, né? Você entrou, voltou o Barreal, eu acho que o primeiro tempo do Barreal foi muito bom, o segundo já não foi tanto, mas o primeiro foi muito bom. E ele basicamente manteve o mesmo time que começou o jogo contra o Novo Horizontino, né? Tirando o Cabalheiro para a entrada do Barreal, tirando o Gabigol para a entrada do Tassiano. E o resto do time foi o mesmo que começou o jogo contra o Novo Horizontino. Primeiro tempo do Santos, o Santos ficou marcando muito em cima do Palmeiras, criando muitas dificuldades para o Palmeiras escapar, né? E tentando chegar muito no gol do Carlos Miguel. O problema é que a pontaria não estava boa e quando esteve boa, o Santos perdeu a chance. E aqui que mora o resultado do jogo, né? Esse 1-0 para o Palmeiras. O Santos teve uma jogada que o Emiliano Martinez errou na saída de bola, o Roleiser recupera e o próprio Roleiser faz a jogada individual. E eu acho que a escolha dele pelo chute acabou sendo a escolha errada. Porque o chute saiu muito fraco, ele chutou extremamente fofo, mas a jogada em si é boa, ele rouba a bola, ele consegue ir conduzindo, driblando, até chegar na entrada da área. Quando ele opta pelo chute, tenta bater colocado, mas bate muito fraco e o Carlos Miguel faz a defesa, sem dificuldades. Porque ele tinha tanto o Barreal quanto o Tassiano como opções para dar esse passe e tentar chegar ao gol. Eu entendo a escolha dele de tentar a finalização, eu só não entendo a força da finalização que ele escolheu. Era um chute muito forte ou uma deslocada que ele não conseguiu fazer, né? Ou por cima do Carlos Miguel, ou pelo lado, ele bateu muito mal, a bola foi no meio do gol e o Carlos Miguel fez uma defesa fácil, né? A chance é muito boa, a conclusão é muito ruim. E o Santos faz uma jogada errada do mesmo nível que o Palmeiras aproveita, que é a perda de bola do Barreal, né? A gente tem que eu vou falar do Escobar, mas o Barreal perde a bola. Num primeiro tempo que ele foi muito bem, ele errou esse lance. A bola vai para o campo de defesa numa bola dividida e o Escobar faz a pior escolha possível. Ele tenta dar uma bicuda que o Rafael Veiga consegue dividir, a bola espirra lá para o ataque do Palmeiras, né? O campo estava aberto, o Flaco Lopes consegue pegar a bola junto com o Alan ali, vai para cima, o Brazão, até por escolha técnica, muita gente falou, o Brazão errou a sair do gol. Mas, para quem acompanha o Santos e entende que o Brazão ele é esse tipo de goleiro, ele vai para fechar o ângulo. E o Brazão saiu para fechar o ângulo do Flaco Lopes. E aí, cara, a gente pode ter críticas ao erro do Escobar, que eu acredito, eu também acho que o Escobar foi o principal personagem desse lance. Por mais que tenha perdido a bola do Barreal, né, o Barreal tenha perdido a bola, eu acho que a escolha do Escobar foi a mais errada ali, mas você também tem que entender o mérito do adversário. Quando o Brazão sai para abafar e fechar o ângulo do Flaco Lopes, ele fecha o ângulo do Flaco Lopes. O que o Flaco Lopes faz, toma a decisão acertada e toca a bola para trás para o Alan, que está desmarcado. O Brazão podia ter escolhido ficar no gol? Poderia. Mas o Brazão é esse goleiro que sai para abafar o atacante. Tanto que ele fez isso no segundo tempo em 2 escapadas do Palmeiras, que foram extremamente importantes. Ele sai para abafar e consegue fazer a defesa. Né? Um lance, se eu não me engano, do Vitor Roque e o outro do Luigi. O Vitor Roque faz uma dessa, o Brazão faz uma defesaça e depois o Luigi faz uma dessa e o Brazão faz outra defesaça. No mesmo tipo de leitura de jogo. Então a gente tem que entender que essa é a técnica que o Brazão utiliza. Eu não considero erro. Eu entendo quem considere, mas eu não considero porque ele faz essa escolha. Ele vai lá e fecha o ângulo do Flaco Lopes. O Flaco Lopes toca a bola para trás e o Alan consegue marcar o gol. O Adonis Frias não consegue tirar. Tá certo? Então é aí que mora o resultado. Porque o Santos teve uma chance igual e não foi aproveitado, e o Palmeiras aproveitou essa chance, né? Essa chance clara que foi gerada por um erro próprio, né? O Santos errou nesse lance aí, Barreal e Escobar,
e o Palmeiras errou no Emiliano Martinez ali, e o Roleiser não conseguiu aproveitar. Mas, num geral, cara, no primeiro tempo, o Santos foi superior. Tá bom? O Santos criou mais, o Santos ficou mais no campo de ataque, o Santos não conseguiu finalizar tanto, mas rondou muito a área, teve uma jogada muito boa do Barreal que ele cruza e o Lautaro Dias cabeceia e o zagueiro do Palmeiras tira, né? Acho que é o Kelvin. A bola bate nas costas dele, sai para lateral, né? Ele até bate a costela na trave ali, uma jogada bem até perigosa para o lateral do Palmeiras, mas foi uma jogada muito clara do Santos, né? O Santos consegue ainda ficar povoando ali, criou muitas dificuldades na saída de bola do Palmeiras no jogo inteiro. Isso é uma coisa positiva que a gente tem que tirar desse jogo, tá? Por mais que o resultado seja frustrante, e eu estou frustrado assim como qualquer torcedor, né, incomodado, mas eu considerei isso uma coisa muito positiva da postura do jogo. Eu acho que o Santos faltou chutar mais. Foi um jogo de poucas finalizações. O segundo tempo te trouxe um pouco mais. E o Santos criou para empatar o jogo, sabe? Esse é o ponto, né? Aí a gente vai para o segundo tempo, e aí o Vojvoda, ele volta com o mesmo time, o que eu considero um erro, porque assim, vamos lá, jogador a jogador, o Brazão não trabalhou no primeiro tempo, teve só o lance do gol. O Igor Vinícius e o Escobar, para mim, foram os dois pontos negativos do jogo. O que o Igor Vinícius foi de positivo no primeiro jogo, hoje ele não conseguiu ser, porque toda vez que ele tentou alçar uma bola na área, ele foi muito afobado. E eu não tô falando de cruzamento errado, eu tô falando de escolha errada para fazer o cruzamento. Porque eventualmente você vai cruzar a bola para a área, você não vai acertar, né? Porque, no geral, tem mais defensores que atacantes na área. Então a tendência é que a defesa tire, mas quando você faz o cruzamento, você tem que fazer o arco certo, você tem que escolher onde você vai passar a bola. E o que eu entendi do Igor Vinícius nesse jogo foi que ele jogou a bola para a área, de qualquer maneira. Ele tentou no primeiro tempo, errado várias vezes. Ele tentou no segundo tempo, errado várias vezes, inclusive mandando a bola direto para fora. O Escobar foi pior ainda nas escolhas de cruzamento, né? O que me incomoda na partida do Escobar é que ele fez uma partida, num geral, muito fraca. O Igor Vinícius foi mal. O Escobar foi absurdamente mal. Eu não vou botar o Escobar só como culpado pelo lance do gol. Eu acho que ele errou, mas o jogo inteiro do Escobar foi de péssimas escolhas. Fez ultrapassagens erradas, né? Aí não tem nem comparação ele com o Souza, tá? O Souza é um cara que busca o espaço para criar. O Escobar é o cara que vai para o corredor. E quando ele vai para o corredor e ele tem essa oportunidade de cruzar a bola na área, ele vai muito mal nos cruzamentos, cara. No geral, ele erra os cruzamentos que ele tenta, né? E aí eu falo, o último bom cruzamento do Escobar é justamente no gol da vitória contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que ele cruza a bola para a área, o Robinho ajeita e o Roleiser faz o gol, né? Que é o jogada do Roleiser começa, o Escobar cruza, o Robinho ajeita e o Roleiser faz o gol. Mas no geral, o Escobar tem escolhas ruins para cruzamento, tanto para cruzamento quanto para chute, né? Ele recebe uma boa bola do Roleiser, ele dribla o jogador do Palmeiras, ele dá um chute completamente sem explicação para fora, né? Bate muito mal na bola e isola a bola. E cruzamentos para fora. Sendo para fora, pelo menos o Escobar jogou uma bola para fora 2 vezes em 2 cruzamentos completamente bizonhos, que ele tenta levantar a bola na área, ele pega embaixo, pega sem direção e joga a bola direto para fora. Então, as laterais do Santos hoje, no apoio, foram muito mal. As duas, tá? Só que o Igor Vinícius, com a bola nos pés, ele te oferece mais, né? Ele é um cara que faz mais ultrapassagem da maneira correta, ele é um cara que se movimenta mais para o meio da maneira correta, embora em algumas escolhas ele tenha perdido alguns lances, que inclusive geraram um contra-ataque para o Palmeiras. Se eu não me engano, esse de uma boa defesa do Brazão foi numa escapada errada do Igor Vinícius, que ele tenta vir para o meio, ele perde a bola, o Palmeiras faz o contra-ataque, o Brazão salva. A outra foi a do Gabigol, que ele perde a bola na entrada da área, o Palmeiras faz o contra-ataque, o Vitor Roque lança o Luigi não consegue tirar do Brazão, que fecha o ângulo, assim como no primeiro gol do Palmeiras, que ele fecha o ângulo e fecha o espaço e faz a defesa, tá? Então, assim, o que me chamou a atenção é que o Santos tentou jogar na frente e o Palmeiras sentou a bunda na defesa e tentou jogar no contra-ataque. Eu não vou falar, pô, tá errado. Eu acho que é uma estratégia válida. O Palmeiras entendeu que era o jogo para contra-ataque e o Palmeiras também adora jogar no contra-ataque, né? De jogada rápida, transição muito rápida. Inclusive tem até uma piada que a gente faz no Futirinhas, quer dizer, caramba, o Palmeiras está contratando vários meio-campistas para ver o Gustavo Gomes lançar a bola para o Vitor Roque, entendeu? Para ficar assistindo de baixo, né? Que é uma coisa que até o Rogério Ceni falou, né? É o time da ligação direta. O Palmeiras faz muito essa ligação direta, só que ele faz com qualidade, tá? Não é bola isolada e tal. Incomoda o torcedor no geral, mas ela funciona muitas vezes, né? E o Palmeiras fez isso hoje. O Palmeiras ficou no campo de defesa esperando o Santos,
né? Entendeu que o Santos ia pressionar, e o Santos pressionou, não muito bem, mas pressionou, e o Palmeiras tentou fazer escapadas com os laterais, com o meio muito rápido e lançando a bola para o Flaco Lopes, que foi o melhor jogador do Palmeiras no jogo, né? E, enfim, eu acho que isso me chamou a atenção da maneira positiva, como eu falei. O segundo tempo, com as voltas aí no mesmo time, eu achei ruim, porque o Tassiano não estava bem. O Tassiano, acho que no primeiro tempo ele até foi razoavelmente bem, pelo menos na briga pela bola. Eu acho que tem uma evolução com relação a ele do ano passado já. São poucos jogos, são apenas 2 jogos, mas a maneira que ele começa a temporada passada é muito fraca, e essa parece que ele está num espírito melhor de jogo, sabe? Eu acho que talvez o último jogo do Brasileirão tenha dado um ânimo para ele, e ele volta um pouco melhor do que ele começou a temporada passada. Ainda é muito cedo, óbvio, mas o primeiro tempo dele eu acho que foi razoavelmente bom, embora ele não tenha finalizado, mas ele mexeu a zaga, né, deu trabalho, e eu acho que essa posição dele, ele é o reserva do Gabigol, para mim tá tudo certo, né? Então, assim, prendeu os zagueiros, se movimentou, brigou pela bola, eu acho isso interessante, né? Mas no segundo tempo eu acho que ele não foi bem, eu acho que poderia ter tirado ele antes. Depois o Vojvoda, ele começa a mexer no time, né? E aí ele tira o Roleiser. Primeiro ele tira, acho que ele tira o Roleiser primeiro, né? Tira o Roleiser, o Lautaro e o Ilharão para a entrada do Miguel, do Gabigol e do Zé Rafael, já perto dos 20 do segundo tempo. O Ilharão estava muito bem, eu não teria tirado, mas às vezes é físico, né? Eu não acho que o Zé Rafael entrou tão bem assim, sabe? O João Schmidt foi bem, gostei. O Miguel, eu acho que ele não entrou tão bem, mas ele fez algumas boas jogadas, como a jogada que quase o Santos empatou, que é quase o último lance do jogo. Ele faz uma boa jogada individual, bate de entrada da área, e o Carlos Miguel faz uma defesaça, que era um gol de parte do Santos. Teve uma dele e uma do Robinho Júnior já no final ali, que os dois criaram chances claríssimas, e o Carlos Miguel foi muito bem no lance, tá? O Gabigol não entrou bem, ele também não recebeu muitos passes para finalizar, e ele tentou algumas finalizações de fora da área, uma dessas, inclusive, a escapada que quase sai gol do Luigi, o Brazão faz a defesa. Depois ele tira o Tassiano para a entrada do Robinho Júnior, né? Ele tira o Tassiano para a entrada do Robinho Júnior, aí ele puxa o Miguel para o meio, o Barreal vai para a esquerda e o Robinho Júnior entrar à direita. Eu gostei da entrada do Robinho Júnior, tá? Eu teria colocado ele antes. E aí, aos 40 do segundo tempo, vem a tal da substituição do Escobar. Cara, o Escobar, no meu ponto de vista, aqui com todo respeito, não é falando, olha, tal, eu pego no pé, eu sei, mas não é exagero. O Escobar tinha que ter saído no intervalo, né? Tinha que ter saído para a entrada do Lira ali no intervalo. Era a escolha para ter sido feita naquele momento, sabe? Eu teria entrado com o Matheus Xavier também, né, para ser bem sincero, mesmo com o Barreal em campo, até porque ele está voltando agora, teria tirado o Barreal para a entrada do Matheus Xavier, não teria entrado com o Miguel, mas eu não achei ruim a entrada dele, tá bom? Só para ser justo, mas o Lira tinha que ter entrado antes. O Lira, ele errou um lance, ele deu uma furada ali no segundo tempo, mas ele fez uma boa jogada pelo lado esquerdo também, né, que eu acho que ele também tem mais condições técnicas do que o Escobar para jogar. Eu sei que quando eu falei do Lira aí já tinha um monte de gente, né, falando, ele é fraco, bagre da bola, porque é isso que o torcedor do Santos adora fazer, né? Falava a mesma coisa do Souza, aí o Souza foi vendido, pronto. Não devia ter vendido. Os mesmos caras, tá? Eu marco alguns nomes. Caras que falavam que ele era bagre, tava agora, vendeu muito barato, devia ter segurado mais tempo. Esses mesmos caras adoram fazer a mesma coisa, tá? Começam chamando de bagre, depois, quando sai, não devia ter vendido e tal. Eu também acho que não deveria ter vendido o Souza, até porque agora o Loyola não vem mais, ele está indo para o futebol italiano, porque o Santos demorou 50 anos para resolver essa transação, né? Tava tudo certo com o jogador queria vir, e o Santos ficou enrolando junto com os clubes lá, com o Independiente, com o Rachipato, chegou nada, chegou o time da Itália, ofereceu mais e tá levando o cara, entendeu? Então o Santos também faz isso muitas vezes, inclusive na negociação do Vitinho aí, que estava tudo certo, e começou aí que não pode, que aí o Matos foi descoberto, aí deu aquele migué falando que nunca estava nos planos, mas estava, sabe? Enfim, toda essa parte aí. Mas, num geral, por mais que o resultado seja frustrante, eu acho que o Santos teve uma postura boa, uma postura acertada, tá? Eu acho que isso é uma boa coisa para o resto da temporada. É o que o Vojvoda falou na última coletiva. A gente precisa ter um estilo de jogo, a gente precisa ter uma maneira de jogar que, independente de quem esteja em campo, o time responda. E eu acho que, por mais que tenham tido erros, inclusive do Vojvoda, nessa insistência e teimosia com o Escobar em substituí-lo nesse jogo, ainda assim eu acho que, no geral, é positivo, por mais que o resultado seja frustrante e chato, porque, de novo, perder para o Palmeiras, tá? Mas eu acho que o Santos fez por onde para ter um resultado melhor. No mínimo um empate, tá? Mas levando em consideração as chances claras, eu acho que o empate seria justo,
tá bom? Mas o Santos poderia ter vencido esse jogo, que não seria nenhum absurdo. O jogo foi muito igual, que eu acho que tem uma pequena vantagem para o Santos na criação de jogadas ao longo do jogo, embora as duas chances do Palmeiras no segundo tempo tivessem sido muito claras, mas era justamente naquele time sentado a bunda no campo de defesa e buscando contra-ataque. Foi isso que o Palmeiras fez no segundo tempo. Ficou na defesa esperando o contra-ataque. Eu acho que o Santos precisa ter um pouquinho mais de mobilidade com a bola nos pés, tá bom? Para criar mais chances de gol. E um ponto também para falar aqui, o Roleiser. O Roleiser ficou incomodado quando foi substituído. Muita gente problematiza esse tipo de coisa, né? Inclusive tá passando aqui agora, eu tô vendo os melhores momentos. É a jogada do Robinho Júnior no final que o Lira fura, né? O Robinho Júnior chuta, o Carlos Miguel espalma pro meio da área e o Lira tá ali posicionado para finalizar, ele fura. Essa aí foi complicada mesmo, tá? Mas, enfim, acho que até perdi aí o que eu tava falando. Tudo bem, vamos voltar, né? Eu acho que, num geral, a do Roleiser. O Roleiser ficou incomodado com a substituição, eu vejo muitas pessoas reclamando disso, lembrei. Eu não acho tão ruim o cara reclamar de ser substituído. Eu acho que faz parte disso de um jogador que tem sede de jogo, tá bom? O problema é quando ele reclama e procura confusão. Quando o cara fica revoltado, ele tá revoltado por N motivos, porque poderia ter jogado melhor em alguns lances, aguentava jogar mais tempo, e é a escolha do treinador. Nem isso nem sempre vai virar um problema no vestiário, uma briga com o técnico. Às vezes é só um momento, cara. O cara tá frustrado. Ele acha que ele poderia ter contribuído mais. E eu também acho. E eu acho que também talvez esteja nessa escolha a escolha ruim que ele fez no primeiro tempo. Eu acho que é um jogador que precisa mostrar mais e eu acho que ele tá melhorando, tá? Eu acho que o Santos tem que insistir nele sim. Não é um jogador para se jogar fora, voltou o Neymar, não põe mais o Roleiser. O Roleiser tem que jogar e tem que jogar sempre. Não sei se titular absoluto, mas estar sempre em campo, porque é um jogador importante e é um jogador que tem qualidade com a bola nos pés, né? E toda vez que ele entrou no ano passado, no segundo tempo, ele entrou bem. Então pode ser uma arma muito interessante com um time com o Neymar. Né? Pô, o Neymar cansou, bota o Roleiser. Pô, meu irmão, você não cai o nível assim, você mantém um nível muito alto. Então acho que é um jogador importante pro ano do Santos. Não vamos queimar o cara assim, tá? Teve escolhas ruins, essa do lance aí que ele poderia ter feito o gol foi uma escolha ruim, mas é um jogador que tem condições técnicas para te oferecer boa qualidade de jogo, tá? Num geral é isso. Tá? Mas se você acha diferente, não tem problema, diz aí nos comentários a sua opinião. Você acha que quem foi mal? No meu ponto de vista, os dois principais jogadores negativamente do Santos foram os dois laterais, principalmente o Escobar. Eu acho que foi o pior jogador do Santos na partida. E eu acho que isso tem um peso ao longo do ano, né? Porque são pontos perdidos por erros diretos de alguns jogadores, mas eu não acho que ele é o vilão sozinho desse lance. Tá? Eu acho que o Barreal é um pouquinho vilão, talvez o Brazão, embora eu não veja esse erro no Brazão, eu acho que é uma escolha que ele faz geralmente nesse tipo de lance, tá? E eu acho que tem os personagens que têm o peso no resultado, porque poderiam ter feito outras escolhas, como o Roleiser, por exemplo, naquela chance clara, tá? Mas eu acho que é isso, tá? Você concorda com o meu ponto de vista? Qual outro jogador que você acha que tem que destacar aí em alguns lances, né? Muitos falaram que o Igor Vinícius tinha que ter sido expulso, eu não acho. Eu acho que, inclusive, a falta que ele toma amarelo não era para amarelo. Ele não faz a falta no Andreas Pereira, ele pula e o Andreas acaba machucando o ombro, mas aquele primeiro lance que ele não tomou cartão com 1 minuto de jogo, ele deveria ter tomado amarelo sim, tá? Muitos torcedores do Palmeiras falaram de pênalti no Gustavo Gomes, não foi pênalti, tá? Eu até acho que tem a mão nas costas, mas não tem a alavanca. Você vê que o Frias está com a mão nas costas do Gustavo Gomes, e o Gustavo Gomes adora fazer esse tipo de lance, tá? E muitas vezes são marcados pênaltis em cima dele. Mas eu acho que tem a mão nas costas sim, só que não tem alavanca. Eu vi o lance umas 2 vezes. Posso estar errado, porque a câmera não está na lateral. Se tiver alavanca, é pênalti. No meu modo de ver, não foi. Mas, no geral, com relação à arbitragem, eu não gostei muito, por quê? Porque o Santos, em faltas muito parecidas, o Santos tomou amarelo, e o Palmeiras não. Isso me chamou a atenção, tá? Então, assim, minou muito o esquema de jogo do Santos. E também me chamou a atenção como o time do Palmeiras chora em todos os lances possíveis. Sempre tem um choro, uma lamentação, uma revolta. O Abel reclama com o quarto árbitro o tempo inteiro. Ele enche o saco. É um time extremamente chato, mas que tem os seus méritos. Eu não vou desvalorizar o Palmeiras por isso, tá? É chato de ver, é insuportável em vários momentos, porque todo lance é bizarro. O Palmeiras fez cera pra caramba no segundo tempo. Carlos Miguel fez. O Palmeiras estava reclamando que o Brazão fez cera no lance, que o Santos estava perdendo de 1-0. Não faz sentido, né? O Carlos Miguel fez cera, a transmissão mostrou a cera do Carlos Miguel, o Vitor Roque fez cera, e tá tudo certo, faz parte de um jogo que um time tá vencendo. Mas isso me chamou a atenção também, tá? Diz aí sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, amanhã eu tô de volta. Um forte abraço para todo mundo e valeu. Tchau, tchau.